Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Betânia. Dando sequência ao tema da oração que estamos tratando nesse mês de julho, eu vou ler capítulo 6 do livro de Mateus, versículo 11. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Essa é uma pequena parte da oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso. Sempre que eu falo sobre o tema da oração, eu gosto de pensar na oração de uma criança. Eu me lembro de ter lido, muitos anos atrás, a oração de uma criança que, ao orar ao pai, ela dizia: Deus, tome cuidado para você não cair daí de cima. Tome cuidado. E uma outra menina, orando, diz: Deus, me ajude a ser mais boazinha, né? Me ajude o papai não me castigar tanto e a mamãe fazer aquele bolo que eu tanto gosto. E eu me recordo também de quando estava fazendo uma visita pastoral junto com a Cirlei, na casa de uma família que estava oferecendo um jantar para nós. Eu me lembro que o meu filho, que às vezes tinha algum problema com algum tipo de comida, né? O dono da casa falou: Márcio, faça uma oração, né? E ele orou dizendo: Deus, por favor, se essa comida estiver ruim, faça com que ela fique boa, em nome de Jesus. Ele devia ter ao redor de 3, 4 anos. Então o que eu quero dizer com isso é que a oração de uma criança é uma oração sincera, né? Ao contrário de muitas das nossas orações que tantas vezes querem ser mais elaboradas, mais bem feitas, e nós fugimos exatamente do objetivo da oração. Nós perdemos aquela coragem de abrir o coração, nós muitas vezes perdemos a sensibilidade de orar diante do Pai de uma maneira mais sincera, mais transparente, né? E aqui então Jesus diz que quando os discípulos perguntam a ele como que nós devemos orar, e ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e ele vai discorrendo, né, sobre isso, e ele diz claramente, Jesus, vocês orarão assim, vocês orarão assim. Nós temos ainda a ideia, não é, que vem já de muito tempo, de que a oração dessa ou daquela pessoa dá mais certo, né, tem mais poder, a oração do pastor, a oração do presbítero, do líder, daquela irmã. E nada de errado que essas pessoas orem por nós, mas nós então começamos a colocar categorias de poder. Então algumas pessoas parecem que têm esse poder maior de orar a Deus e nós não conseguimos fazer isso. E eu quero então que nessa noite você esteja meditando, porque eu diria assim, que nós chamamos essa oração de oração do Pai Nosso. Então essa oração é do nosso Pai, mas é nossa também. Essa oração é sua também. E nós precisamos nos apropriar disso, porque muitos crentes ainda não sabem como orar. Ou tentam orar, mas de uma forma que não é a correta, né? Colocando algumas coisas diante de Deus, às vezes até exigindo de Deus algumas coisas. E essa lição, então, nos ensina como orar. Lutero, o grande reformador, ele diz que ele estava no barbeiro, em certa ocasião, e aquele barbeiro, ainda um homem simples, perguntou a Lutero: mas Lutero, qual é a melhor oração? E Lutero disse: eu considero a oração do Pai Nosso como a melhor das orações. E eu queria, nessa noite, dizer para você sobre 3 pontos que eu considero muito importantes para você entender essa oração sobre Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. A primeira coisa que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que Ele quer que você ore e peça por suas necessidades e não por seus desejos. Há uma grande diferença entre desejo e necessidade. E aqui Jesus está sendo muito claro, Ele está falando das nossas necessidades físicas, corporais, de saúde. Por isso que ele fala exatamente do pão. E ele diz aqui que nós devemos pedir diariamente o suficiente para vivermos diariamente.
você vai até concordar e dizer, pastor, é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Mas, quantas vezes você está imaginando que o que vai dar o pão diário para você é aquele investimento que você fez e que de alguma maneira vai ajudá-lo diariamente ou lá no futuro, não é? Ou você lembra que ainda você tem o seu salário e esse salário então vai ser suficiente para que você mantenha a sua vida, a vida da sua família. Mas aqui o Senhor está dizendo claramente que nós precisamos pedir a Ele. Em última análise, a fonte real do seu sustento é o Pai. Você entendeu isso? A fonte do seu sustento real é o Pai. E essas são necessidades diárias que você tem e que Ele é o genuíno provedor. Você precisa comprar alimentos para sobreviver, você precisa ir ao mercado, você precisa comprar roupas para se vestir, você precisa pagar o aluguel, a luz, a água, a mensalidade da escola do seu filho e tantas outras coisas. E de onde vem isso? Senhor, dá-me o pão diário, dá-me o pão nosso de cada dia. Então atente bem no que eu vou dizer para você. Necessidade é aquilo que você precisa realmente, aquilo que é indispensável, que você precisa para sobreviver. O desejo é algo completamente diferente, algo que você, como o nome diz, você quer para usufruir, simplesmente, não é? Mas não é uma grande necessidade. Exemplo, você tem o seu carro, ele está funcionando bem, ele não é novo, mas ele funciona bem, mas de repente se você vê um carro passando ali na rua, você fala, eu quero esse carro, eu quero esse modelo, esse é o carro dos meus sonhos, né? Ou você, às vezes, tem roupas também que estão adequadas para você, que servem, mas a irmã passa ali na loja e vê aquele vestido lindo e fala, eu quero esse vestido, né? Ou o homem, às vezes, aficionado por um sapato e ele passa ali e ele fala, eu quero esse sapato, mas ele tem vários pares em casa. A mesma coisa acontece com uma casa, um apartamento. Você ainda tem que terminar de pagar, mas você parece que pensa, eu posso ter um melhor. E essas coisas às vezes nos levam não só ao endividamento, mas nos esquecemos se Deus está realmente nos provendo para isso. Até porque há uma promessa do Senhor que Ele faz isso, Ele cuida de nós. Você lembra do Salmo 37, 25? Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado mendigando o pão. Note, mendigando o pão, nunca vi, porque é Deus quem sustenta. Irmãos, esses dias de pandemia, nós estamos vivendo dias muito difíceis. O futuro a gente ainda não sabe como será, mas a gente pode imaginar que será um tempo difícil. O orçamento encolherá, haverá muitos desempregados, provavelmente a economia mundial sofrerá muito nos próximos anos e nós teremos que realmente orar pedindo a Deus por nossas necessidades e não por nossos desejos. E é exatamente isso que Jesus quer ensinar a você nessa noite. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Isso é muito importante. Uma outra coisa que chama a minha atenção nessa passagem é que Jesus fala que nós devemos pedir isso a cada dia. E o ensino que eu queria colocar para você, esse segundo ensino, é que Jesus fala que a gente precisa aprender a depender dele, e exclusivamente dele. E às vezes esse texto nos dá um pouco de confusão, porque um pouquinho antes ainda no texto, Jesus acabara de dizer que nós não deveríamos ser como os gentios. Você se lembra dessa passagem? Não sejam iguais a eles, Mateus 6:8, porque o seu Pai sabe do que precisam, antes mesmo de o pedirem. E aí você lê uma passagem como essa e você fala assim, Oswaldo, então eu não preciso pedir nada, porque o meu Pai sabe de todas as coisas de antemão. Então não faz sentido. Se Deus sabe, por que eu tenho que orar? E é nesse ponto que nós chegamos aqui no real significado da oração. Ela nos faz dependentes do Pai.
Por isso que nós oramos diariamente, mesmo Deus sabendo de antemão o que você precisa e o que eu preciso. Por isso que Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma, Filipenses 4:6. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Pai. Você entendeu o que eu quero dizer? É nesse momento então que você tem que gravar essa expressão cada dia. Cada dia. Jesus podia ter dito, né, assim, quando vocês orarem, vocês orem assim, dá-nos o pão dessa semana, né, de domingo a domingo, ou dá-nos o pão desse mês, ou dá-nos o pão dos próximos 12 meses, do próximo ano. Ele não faz isso. Ele diz cada dia. Dê-me o pão cada dia. Por que que ele faz isso? Porque, irmãos, prestem atenção, quando você ora, você não ora para mudar a mente de Deus, mas para Ele permitir que você tenha a mente de Cristo. É bem diferente. Você não ora para mudar nada, aquilo que Deus determina, mas para você, de alguma maneira, receber a mente de Deus. Quando a gente ora, o Senhor quer transmitir o pensamento dele para nós. Quando você ora, muitas vezes nós estamos nos colocando em comunhão com o Pai e Ele está nos comunicando. Quando você ora, Deus está disponibilizando do poder dele para a sua vida. E você não ora para impressionar a Deus. Você não ora para impressionar a Deus, mas para conhecê-lo melhor. Por isso que o Senhor diz assim, não adianta vocês usarem de vãs repetições, como gentios, porque eles imaginam que pelo muito falar, eles serão ouvidos. Então, nesse sentido, a oração do Pai nos leva a convidar a estar mais perto dele. Por isso ele pede que a gente ore diariamente. A busca diária, você até pode ter já pensado nisso, é uma clara recordação do maná, lá no deserto. Você vai se lembrar da peregrinação do povo de Israel em direção à terra prometida. Cada manhã o pão vinha dos céus junto com o orvalho. Ninguém poderia guardar esse pão para o dia seguinte. Você deve se recordar. A palavra de Deus diz assim, em Êxodo 16. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá, grave bem, diariamente, a porção necessária para aquele dia. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, e aqui quem sabe a gente possa incorrer no mesmo erro e pecado, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Note, a oração do Pai Nosso está novamente ensinando o mesmo princípio. Peçam o pão diário. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio mal. A pandemia tem levado muitos crentes a sofrerem com o dia de amanhã. Como será? O que acontecerá? O que virá, Senhor, nos próximos meses e nos próximos anos? O que Jesus pede a você é a dependência dele exclusivamente. Para que isso aconteça, você tem que fazer essa oração diariamente, mostrando que você realmente tem a Ele como o único Senhor, o único provedor das necessidades da sua casa. Eu quero terminar dizendo mais uma coisa. Jesus, nessa oração, ele ensina você a pedir e a se envolver com a missão da compaixão por aqueles que não têm o pão ainda. Desde o ano passado eu tenho ajudado uma organização não governamental chamada Fundo para Crianças. É uma organização cristã e que de alguma maneira procura ajudar decisivamente as crianças que estão na extrema pobreza.
Extrema pobreza alcança hoje 14 milhões de seres humanos aqui no nosso país. E para estar dentro dessa categoria de extrema pobreza, uma pessoa precisa ganhar até R$145 por mês. Você pode imaginar uma coisa dessa? E é nesse sentido que eu fico pensando que muitas dessas crianças, e nós temos informação segura ao falarmos sobre isso, não têm café da manhã. Provavelmente ela tem uma refeição por dia, junto com a sua família. O pequenino não sabe o que é o pão diário, não sabe o que é uma xícara de café com leite. Não tem isso. E aqui a palavra do Senhor diz que a gente precisa pensar nesse pão para outras pessoas. Nós não podemos ficar imaginando que esse pão é somente nosso, ou quem sabe estendendo um pouquinho para a nossa família, de forma alguma. O homem mais sábio do mundo que já existiu disse o seguinte: quem é generoso será abençoado, porque reparte o pão com o pobre. Provérbios capítulo 22 e verso 9. Você prestou atenção? Quem é generoso será abençoado. Mas não é porque ele faz alguns atos somente de misericórdia, é porque de alguma maneira ele faz com que o pão chegue até o pobre. Esse generoso é que será abençoado. Quem retém, provavelmente não será. Quem demonstra sinais de compaixão para com o pobre, com o necessitado. Quantas vezes nós estamos pedindo, né, Senhor, dá-me o pão de cada dia. Dá-me o pão de cada dia. E a pessoa que está sofrendo? Isso não cabe a Deus, cabe a você e a mim. Nós somos instados a fazer isso. Eu fiquei sabendo recentemente que nesses dias de pandemia, a venda de pães de forma aumentaram 80%. 80%. As pessoas estão comprando. Mas nós estamos comprando. Muitas não têm como comprar. Muitas não têm nem aquilo que a gente chama de pão dormido, né? Aquele pão que fica de dias atrás, duro, mas que de repente ajuda alguém. Eles não têm, às vezes, absolutamente nada. Eu gosto muito do profeta Isaías, quando ele diz, lá no capítulo 41, tem sido refúgio, o Senhor tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado, que sofrem aflição. E aí o Senhor diz, através da boca de Isaías, cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. Seja forte. Eu gosto muito disso, gosto muito de ouvir essa palavra. Mas nós vivemos dias em que o individualismo cresce assustadoramente. Há um movimento de cada um cuidar de si mesmo e não se preocupar. Dá-me o pão de cada dia. E parece que isso é suficiente. Né? Individualismo, segundo um autor, é a atitude que privilegia o indivíduo em relação à coletividade. Exatamente isso. Trata-se da centralidade do ser humano, do homem, da mulher, do jovem. É ele que é o centro das atenções. Quando você estuda um pouco sobre Bauman, e ele ficou famoso, esse filósofo ficou famoso com o livro dele, Sociedade Líquida, Modernidade Líquida, ele diz que a existência do individualismo é a fase marcada pela autonomia de cada pessoa. Então ele diz assim, cada um pensa em si mesmo, cada um pensa nas suas metas, nos seus interesses e ponto final. Não importa o que vai acontecer com o meu vizinho. Irmãos, irmãs, quando nós oramos essa oração de Jesus, nós não podemos pedir pão só para nós, dá-me o pão. E quando você começa a pensar nisso, você vai concluir que provavelmente o movimento pós-pandemia na vida da igreja vai ser um movimento de crescimento de solidariedade. Tem que crescer a solidariedade. E quando você foi nos primeiros anos nos bancos escolares, você aprendeu a conjugar os verbos, lembra disso? Mas não somente conjugar os verbos, as pessoas, né? Primeira pessoa do singular, segunda, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E isso pode mostrar o seguinte, nós gostamos do eu, né? Eu.
E a primeira pessoa do plural é esquecida. Isso acontece até nos cânticos, né? Nós cantamos louvores às vezes ao Senhor só na primeira pessoa, do singular. Deus me ama, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Perdemos a visão do coletivo. Esse será um tempo, eu creio mesmo, que daqui para frente, que será o tempo do nós, e não mais o tempo do eu. Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Essa vai ser a missão da comunidade, da igreja do Senhor Jesus. A missão da compaixão, da solidariedade. Irmãos, eu quero dizer mais uma coisa antes de concluir. Deus não é uma máquina, a semelhança dessas máquinas que você vai no banco, né? Às vezes você não precisa entrar dentro do banco, as máquinas estão ali fora, e você coloca o seu cartão, aperta alguns botões, e se você tiver fundos, você pega o dinheiro. E tem crentes que estão imaginando que Deus é assim, uma máquina. Uma máquina. Você aperta um botão, rapidinho, e você recebe a bênção. Deus é uma pessoa que quer interagir com você e comigo. Deus é uma pessoa, e por isso, sendo uma pessoa, Ele se relaciona com cada um de nós, que somos suas criaturas e somos filhos dele em Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala durante esse Sermão do Monte, não sejam iguais aos fariseus, que por muito falar, por muito repetir, serão atendidos. Não. Você se lembra do que eu falei no início da oração de uma criança? Deus, cuidado para que o Senhor não caia daí de cima. Uma oração sincera. Eu lembro de uma outra oração que uma criança fazia, a perna dela doía demais. Ela, Senhor, por favor, tira essa perna de mim. Então são orações sinceras, que vêm do fundo do coração, não são orações elaboradas, não é, com tom de voz diferente, com frases de efeito. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Eu quero lembrar a você então, nessa noite, que quando Jesus fala isso e pede para nós orarmos assim, Ele está pedindo pelas suas necessidades e não pelos seus desejos. Ele pode até satisfazer alguns dos seus desejos porque Ele é bom e Ele abençoa os seus filhos, mas a oração é pela necessidade diária. E por que é isso? Essa foi outra lição que eu falei com você. Temos que orar diariamente porque nos tornamos cada vez mais dependentes de Deus, nos relacionamos com Ele. Não é uma oração por um pão semanal, nem mensal, nem anual. É pelo pão diário que você deve orar. E por último, Jesus fala a você que essa oração não é levar você a orar para você, uma oração individualista, mas que leve você à missão. Especialmente para aqueles que não têm ainda o pão de cada dia. E são muitos nesse país, totalmente alijados do café da manhã que você tem. Eu gosto porque a Betânia tem feito esse movimento de ação, né, para alcançar os vizinhos que ainda não têm o pão. Isso é muito lindo. Mas nós podemos expandir e imaginar que isso pode crescer e certamente irá crescer nos próximos meses e quem sabe até anos. Que Deus assim o abençoe.